Vamos fazer essa. Não, outra. Que nada, aquela, 43, 27, 49. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. Olá, muito bem, sejam bem-vindos a mais um Jogada Ensaiada. Hoje, quarta-feira, dia 14 de setembro, e todos felizes hoje. Todos felizes depois de uma vitória do Criciúma por 4-0 sobre o Oeste. Mas é isso, você fica aqui ligadinho no Jogada Ensaiada. Jogada ensaiada, a tática da boa informação. Estamos começando agora, né? Estamos começando agora com mais um Jogada Ensaiada. Uma noite, já podemos dizer que é noite, agora são 6 horas com mais 20 minutos. E a noite já caiu aqui sobre Criciúma, sobre o sul do estado de Santa Catarina. Então hoje todos aqui felizes, todos sorridentes, esqueceram já o que se passou durante a semana, durante os últimos dias, os últimos jogos, e todos contentes com a vitória do Criciúma ontem pelo placar de 4-0. Mas enfim, hoje falaremos também sobre futebol amador, além do Criciúma futebol amador, falaremos sobre Paralimpíadas e também sobre a Champions League que começou essa semana, a nova temporada da Champions. Mas antes de entrarmos nos assuntos, nas pautas, eu quero cumprimentar os colegas aqui da mesa. Celso, boa noite. Boa noite aos amigos da mesa, boa noite aos ouvintes. Didé, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os amigos aqui presentes. E Fabrício, tá empolgado hoje, começou empolgado, a vitória do Criciúma foi muito boa, né? Quem é que uma goleada não faz, né? Leonardo, boa noite. Boa noite, Galego! Teve Galego Galego? ontem, Teve Galego Júnior. Iniesta, Carvoeiro. Mas é isso, gente, a gente percebe já que nas rodas de amigos, enfim, aqui nos debates, todos felizes, e não tinha como ser diferente, né? Não tinha como ser diferente. Uma vitória espetacular do Criciúma ontem. O Criciúma fez um ótimo jogo, conseguiu sobressair sobre a equipe do Oeste e, acima de tudo, conseguiu os 3 pontos e, quem sabe, fazer as pazes com a torcida. A torcida que cobrou ontem, protestou no início do jogo. A Barros Tigres entrou exibindo uma faixa no estádio, a faixa que diria: joguem por amor ou por terror. Então já ficava o recado da torcida dos Tigres. 5 minutos de silêncio, sem nem os Tigres e nem Guerrilha Jovem cantar dentro do estádio. Os 5 primeiros minutos do jogo verde. Foram quietos, foram em silêncio. E após isso, as duas torcidas simultaneamente começaram a festa. Aí foi apoio total. Logo no início do jogo, Dodi aproveitou uma falha clamorosa do goleiro Felipe Alves e marcou um golaço. Então, o Criciúma, só para completar aqui, o Criciúma então venceu por 4-0 com gols de Dodi, Diego Giareta na segunda etapa. Teve também Jamie de cabeça e Kaique Valdívia marcando seu primeiro gol pelo Criciúma. E o Criciúma agora, com esse resultado, fica na 10ª colocação com 34 pontos, se afasta um pouco do Z4 e se aproxima do G4. 4 pontos. Agora joga sexta-feira contra o Brasil de Pelotas e eu queria saber a opinião de vocês agora sobre o jogo de ontem. Sobre o jogo, caiu aquela zica, né, do Criciúma perder para os times de baixo da tabela. O Oeste hoje é 16º com a derrota para o Criciúma, tá quase ali na zona de rebaixamento. E se a gente fosse manter a tradição, o Criciúma tinha perdido os pontinhos. Fez a lógica, o que tem que fazer com o adversário que é piorzinho? E em casa, golear. Tem que golear. Tem que golear. Se quer subir, tem que golear. O Criciúma agora 4 pontos. Pra ver como a gente falou no programa passado, como tá equilibrado o campeonato. Muita gente achava que agora o Criciúma ia brigar pra não cair, depois daquela derrota. E agora, novamente, a 4 pontinhos, 2 jogos só do G4. Tá bem equilibrado. Didé, o que você achou do jogo de ontem? Uma vitória, 4-0. Deu pra não, dar um ânimo novo, Didé? Impossível, olha, eu tava em aula, não podia acompanhar o jogo. Infelizmente não quero faltar com respeito com o professor ensinando. Mas puxar o saco. Menos palmas, né? Isso aí não dá nota, Didé. Mas enfim, olha, eu fiquei, eu não consegui acreditar. Ganhar uma goleada dessa, o Criciúma que não tá numa fase muito boa, principalmente esse ano que teve muitos jogos em casa, que o Criciúma devia fazer o dever de casa. Que jogar em casa jogar aqui no Liberto Wilson historicamente é quase vitória, né, Didé? É vitória na certa, a gente nunca duvida. E o Criciúma tinha perdido muitas partidas em casa, empatado, e aí eu acabei não confiando mais, né? É como se jogasse em casa fosse que nem jogar fora de casa. Não se espera uma vitória, mas olha, é uma vitória esmagadora do Oeste. Foi bom pra trazer a torcida de volta. Mesmo tendo 4 pontos do G4.
ainda acho que é difícil conseguir um acesso. E ainda se conseguisse um acesso, teria que trabalhar muito para ter um bom time. Porque nos anos que o Criciúma conseguiu boas campanhas na Série B, de 2002, por exemplo, 2012, o Criciúma tinha um baita time, imbatível. E no ano seguinte já ia muito bem na competição da Série A. Agora nós temos uma temporada mediana, é difícil imaginar um time se subir e bem na Série A, tem que trabalhar muito. Mas acontece, Didê, acontece. O Avaí no ano retrasado, acredito eu, não lembro agora, fez uma arrancada, até o Murilo fala pra gente daquela arrancada que ganhou 8 jogos ontem seguidos. também, perdão lá te interromper, Vale, o Niltinho citou ontem também a campanha que o Santa Cruz fez o ano passado. Do Santa Cruz, Mas Santa Cruz assim, fez Léo, uma campanha verdade. semelhante com o que o Avaí vem fazendo esse ano. Aí no ano seguinte o Avaí caiu pra Série B de novo. É. Isso que... Santa Cruz de 10. Gira Santa o... Cruz também. Mas assim, ó, além do Dodge, além do excepcional jogo do Dodge, outros 2 atletas me chamaram muita atenção positivamente no jogo de ontem. Um deles foi o Roberto. Roberto, responsável pela jogada dos 2 últimos gols do Criciúma. Idêntico. 2 jogadas semelhantes pela Que é ponta característica direita. dele, né? Vai na ponta da Ele direita. foi e na cruza. ponta, a primeira ele cruzou por cima e a outra foi na meia altura. Então o Jamie estava lá para oportunista, número 9, onde deveria estar. E também o Kaique Valdívia apareceu bem para marcar o 4º gol do Criciúma. Além do Roberto, como eu falei agora, o Kaique Valdívia. Um jogador que me chamou muita atenção no jogo de ontem. Camiseta número 10 do Criciúma. Buscava jogo todo momento buscando o jogo. Saía, distribuía, buscava, virava, fazia... A jogada ontem, o jogo do Criciúma circulou em torno dele, em torno do Douglas Moreira, do Dodi e também em torno do Kaique Valdívia. Então, quem sabe aí não é uma esperança para a torcida carvoeira, para o time do Criciúma, esse Kaique Valdívia. Com a número 10, acredito que o Criciúma deverá ir a campo contra o Brasil de Pelotas com a mesma formação. Deve seguir a lógica, pelo menos pela lógica deve seguir. Mas não dá pra confiar no cavalo sobre lógica, não. É, É capaz de enfim, dar a uma gente mudada. quem sabe retorna o Marlon, o Niltinho fora. Niltinho fora. fora. Terceiro cartão amarelo. Eu vou checar as informações aqui na minha lista de anotações, mas tenho quase certeza que o Niltinho tá fora. Eu sei que tem um jogador suspenso pelo terceiro amarelo, mas eu tenho quase certeza que é o Niltinho. Só vou checar no meu O jogo que papel. vem, ô Fabrício, o jogo que vem que é muito importante, o Brasil tem 40 pontos, é terceiro colocado, e é mais um daquele jogo que a gente diz assim, ó, se ganhar, vai brigar pra subir, porque aí é um jogo de praticamente 6 pontos, vai ficar o que? A 1 ponto do G4, com alguma certa combinação de resultados, e a 1 ponto do G4, torcedor não tem como não. O Niltinho, Perdão aí que... Não, só Aí. vendo que a Amy tá chegando aqui num meio Chegou de de carro. locomoção de carro no meio do estúdio, mas vamos lá. Meio estranho o que aconteceu aqui agora. Carregada é Bem-vinda. Vem cá. carregada Tem que especialmente estacionar pelo... agora. Bem-vinda Nossa. da Valeu, Boa Martim. Noite. Dá uma boa noite pro Boa pessoal, noite, hein? boa noite. Atrasada, mas estamos aí. Rapaz, olha aí que Opa, legal. Isso, que Vim loucura. todo Que aqui. loucura, né? Martinela me pegou nos corredores. Não, vamos, embarca na cadeira que tu tá atrasada. Veio de cadeirinha de Pra isso que nosso informática. fã número 1 tá ali, o Martinelli É. trouxe ele de... Cadê O ele? Martinello sempre prestando suporte à nossa equipe aqui do Jogado de Saiada. Mas só pra Mas confirmar sabe por que, aqui- que o Martinelli tava todo per- empolgado? Sabe por que o Martinelli tava todo empolgado pra trazer a Emily de cadeira de rodas? O Verdinho ganhou, né? Agora ele tá felizão. Só pra arrumar a minha informação aqui, o Niltinho ele não... Boa de ideia. Foi, Didé, Quebrou valeu, agora, Didé. hein? O Verdinho jogou há 3 meses atrás, mais ou menos. Mas você tinha falado agora nesse programa, então não tinha... Vamos lá, Celso O não cara, tinha... quando não checa a fonte, dá nisso, né? É, Vamos Celso, lá. o Ó, Celso chegou... Chequei o a Celso, fonte aqui, vou passar a informação exata Viajando pra na o vocês. Celso chegou falando isso aí, mas... O Niltinho não está de fora. Ele ficaria de fora ontem do jogo. Ele merecia ficar de fora do próximo jogo, porque além do cartão amarelo que ele ganhou ontem, ele bateu até dizer chega no lateral direito do Oeste. Rapaz, o cara incomodou o lateral direito, Flavinho. Desceu o cambuio. Foi pra cima do Niltinho. O Niltinho acabou fazendo umas 3 faltas depois de ter recebido o cartão amarelo e mereceu ser expulso. Mas não foi. Quem está de fora do jogo de sexta-feira contra o Brasil de Pelotas é o Dodi. Ele sim recebeu o terceiro cartão amarelo. Aí é problema. Juntamente do Juninho, que ainda se recupera e não está pronto para o jogo de sexta. Até sexta-feira ainda o departamento médico vai avaliar para ver se o jogador tem condições de jogo, mas a princípio ele está fora do jogo contra o Brasil de Pelotas. E para completar as informações aqui, então o Criciúma joga sexta-feira, às 17 horas e mais 15 minutos, no estádio Bento Freitas, lá em Pelotas, contra o Brasil de Pelotas, como o Léo falava. O Brasil que tem 40 pontos e está ali brigando pelo acesso também à Série A. E o Criciúma, então, ganhando o jogo de sexta-feira, volta novamente a brigar pelo acesso. Então eu queria saber se vocês
acreditam numa vitória do Criciúma perante aquilo que o Criciúma mostrou no jogo de ontem? Se dá pro Criciúma chegar lá e se impor e trazer os 3 pontos pra casa. Se tirar por base do jogo de ontem, sim. Agora, se tirar pelos 2, 3 últimos jogos, eu acho difícil. Porque muitas vezes acontece um jogo isolado, a gente já começa a achar, mudou, o time tá melhor. Não, é um jogo isolado, a gente tem que esperar pra poder avaliar melhor. Emily, Dá sim. Eu acredito no acesso ainda do Criciúma. acredita no acesso? Eu acredito. Eu não acredito no acesso, mas o jogo de ontem me fez crer em uma recuperação do Criciúma dentro do campeonato. Eu acho que o acesso ele tá um pouco longe, apesar de estar apenas 4 pontos do G4, ainda tem alguns clubes na frente, tá muito embolado. E o Vasco? O Vasco empatou com o Goiás ontem. Ontem foi. Claro que tudo pode acontecer. Temos muitas rodadas ainda pela frente, uma mais de coisa- 10. Mas o Criciúma tá numa situação intermediária. Se perder sexta, se compromete com a zona, com o Z4. E se vencer, vai se comprometer na briga pontinho. do G4, pelo acesso. Então, sexta-feira vai definir o rumo do Criciúma no campeonato. Pode falar, José. Eu confirmo a tua opinião, Fabrício, de que o Criciúma não acredito que possa subir, mas uma coisa eu tenho certeza, o Criciúma não vai cair. Não vai cair, mínimo pode conseguir se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, a minha opinião do jogo contra o Brasil que é o terceiro colocado da Série B, olha, se ganhar fora de casa, de um time que tá na ponta da tabela acima, eu começo a acreditar. Sabe Mas que fora antes, de do casa, jogo, antes do jogo de ontem, eu pensava assim, era a minha opinião, Sim. que os jogadores do Criciúma estavam descomprometidos com o técnico Roberto Cavalo, que o Criciúma perderia o jogo ontem e o Cavalo cairia. Porque Exato. a gente sabe que existe muito disso no futebol, né? O grupo Muito. acaba derrubando o treinador muitas vezes. Mas o que se viu ontem no estádio Heriberto Wilson foi diferente. O grupo comprometido, desde o início de jogo, os jogadores dando carrinho, vibravam, tanto que na hora dos gols, todos iriam lá abraçar o Roberto Cavalo. Então, mostrou esse comprometimento com o treinador e deu um pouco mais de credibilidade ao trabalho do Cavalo também. Com certeza é papo de vestiário e tem, né? Com certeza. E olha, a credibilidade do Roberto Cavalo aumentou bastante agora. Ele estava muito baixa com a sequência dos jogos do Criciúma. Eu ainda não, eu acharia certo manter ele até o final da temporada, porque na minha opinião, o Brasil deve manter mais os treinadores nos clubes. Porque o treinador fica muito pouco tempo no clube. Ao menos, mínimo, uma temporada inteira deveria ficar no Mas clube. o contrato do Cavalo ele é meio arriscado, né? A gente vê que é raro no futebol brasileiro um treinador com um contrato de 2 anos. Então, talvez um empecilho do Criciúma demitir o Cavalo hoje seria esse contrato. O Criciúma teria que pagar uma multa que não é nada baixa. Então, quem sabe aí fica essa pedra no sapato do presidente Jaime Dalfarra e não dispensar o técnico Roberto Cavalo. Mas então, passamos a régua aqui no Criciúma. Agora vamos com ele, que não está diretamente de Siderópolis, está aqui no estúdio da Rádio Satic, Celso, trazendo as notícias do futebol amador. Boa noite, então, a todos, novamente. Formal. Tivemos a rodada do 78º Campeonato Regional da Alarme. Sabe o quê? 78º. 3 vezes bem rápido. 60. O cara manja dos portugueses. Conseguiu. E os mandantes não se deram tão bem não nessa rodada, né? O Meleiro perdeu em casa pro Caravaggio de 1-0. O Caravaggio tá com o timão esse ano, hein? Forte. Vamos ver se a gente foi gabaritando Sábado- na semana passada. Que a gente foi fazendo bolãozinho. Ah, mas eu nem lembro. Eu lembro qual mais foi. ou menos de Tu cabeça lembra como é que mais ou foi. menos? Como? O nosso bolãozinho Ah, o da bolão. Lab. Eu lembro mais ou menos Não como é lembro, que tem foi que o anotar, negócio. né? Fazer da próxima rodada, Fala, a gente na anota. próxima rodada. Aí eu anoto todo Termina mundo a aqui. rodada e já começa da próxima agora que a gente vai Isso, fazendo vamos o bolão, fazer assim então. O Meleiro então perdeu em casa do Esse a gente Caravaggio acertou. 1-0. Isso a gente Eu acertou. vou dizer que acertei todos. O Meiluzia ganhou de 3-0 do Metropolitano. Erramos. Surpresa, né? Metrô. Erramos. Mas dizem que o Meiluzia também tá com um timaço, né? Tá forte. Time do Forte, Belé. né? Time do cabeludo da. É. O Lauro Miller perdeu em casa de 3-1 pro Araranguá. E o Turvo também perdeu em casa de 4-1 pro Cocal do Sul. O Cocal do Sul também tá Aí, bem Cocal, esse minha ano. terra. Tá bem, né? Sou de Cocal, gente. A animação do Didé agora foi Bom, pois excepcional, é. né? Contagiante, Pô, hein? legal, Pô, minha Ô, bacana, minha velho. terra. Tá ouvindo aí, Bob Vitória. Marley nesse Sou do som aí. interior, sou do interior. Ô, gente, tira o Bob, corta o Bob Marley dele ali, já. Nesse sábado, então, teremos rodada a partir das 3h30 com Turvo e Lauro Miller e Caravaggio e Araranguá. E no domingo também, às 3h30, Metropolitano e Meleiro. Esse jogo eu acho que eu vou. E o Cocal do Sul pega o Mãe Luzia. Puxa o bolão aí, Eu Fabrício. estarei no jogo do Caravaggio. Caravaggio? Estarei fazendo E tu acha que vai Caravaggio. estar quanto lá?
Vamos pelo primeiro jogo. Qual é o primeiro jogo da rodada? O primeiro jogo é Turvo e Lauro Miller. Vamos anotar aqui. Turvo Lauro Miller, 1-1. 1-1, tu acha? 2 gols contra. Emily, tu? 2-0. Pra quem? Para o Turvo. Tem que ter um vencedor aí. Eu acho que vai dar Turvo 4-0. Opa! E aí, de 7x1 de 10. Vou ficar no meio, vou usar um pouquinho, mas não tanto como o Celso. 3-0 Turvo. 2x1 Turvo. 2x1? Ah, o Meleiro tá sem moral, Tá, hein? e Caravaggio e Araranguá? Caravaggio e Aranaguá, É, 2x1 pro Caravaggio. tu, Emily. Eu vou colocar 3-0 pro Caravaggio. Eu vou de 1x0 pro Caravaggio. Eu ia dar esse placar. Vai, Não vai repete, mudar, não, segue. ninguém Tá, tá desprovido. beleza. Vou ficar com crédito junto. Aí, eu vou no mesmo do da Emily. Mesmo? 3 a né? 0. Vamos mudar de ideia? Tá, 3 a e 0 nesse Caravaggio. domingo teremos então Metrô e Meleiro. Quanto é que vocês acham que vai dar? 2x0 pro Meleiro. 2-0 Metropolitano. 4x1 Metropolitano. 2-1 Metropolitano. 2x0 Metropolitano. Aí, ó. Olha aí. Só eu. o- não tô E dando Cocal conta, do né? Sul e Mãe Luzia. O Murilo tá dizendo que vai ser 2x1 pro Havaí. Cocal do Sul e Mãe Luzia? É. Esse jogão, hein? 3x1 pro Mãe Luzia. 3x1 Mãe Luzia. Eu vou pra Cocal. Opa, valeu, Vou. Emily. Eu vou de... Agora ou depois? Não, agora. Vai com o de 10? Vou colocar 2-0. Cocal, né? Cocal. Ele tá numa. Olha o ânimo dele. Eu acho que vai ser 3x0 pro Mãe Luzia. Pô, Celso, a gente E era amigo. tu, Didé? Olha, 2-0. A gente era amigo de 10 e as festas na piscina a gente não vai. A gente era amigo. Tá inverno, agora que o Vem verão tá pra cá. voltando. De 10, se Cocal perder, tu vai ter que pagar o De churrasco. 10, vai lá, Cocal. Ele falou quanto? 2x0 pro Metropol, ele falou. Não. Quanto tu falou? 2-0 Cocal. 2x0? Não, 3-1 Cocal, 3-1. Ô, louco. Tá. 2-0 Manuzia. 2x0 Mãe Luzia? Tá, beleza. E tivemos jogos também da segunda divisão da Alarme. O Internacional de São Defende perdeu em casa pro Mesquita de Puta Araranguá por merda. 1x0. E o Pumas ganhou de 2x1 do Próspera. E nesse sábado teremos Rui Barbosa contra o Pumas e Próspera contra o Internacional de São Defende. Bom O jogo, hein? Barbosa 5x1. 5 a 1. É o nome de segunda divisão também, então. 5x1. Segunda Tá. divisão tem esse Vamos lá, chocolate. 3x2. 3x2? Pra quem? Rui Barbosa. Tu, Emily. 2-0. O Barbosa tá Rui forte, hein? Barbosa. Rui Barbosa aí. E Pumas, de Morro da Fumaça. Sem piadinha, de 10. Mas tá em louco Pumas? pra fazer piadinha, né? 1-0 Vai. Pumas. 1x0 pra Fumaça? É isso. 1x0 pra E tu, Fumaça. Passa neles, meu. Eu acho que vai ser 3x0 pro Rui Barbosa. O Barbosa lá do Madeirinha, tá? Com o time E forte. Próspera Internacional. Próspera É do Madeirinha, né? Inter que São defende? Madeirinha. Internacional de São defendeu. 2x0 pro Inter. Opa. De 10. 2-2. Emily. Ai. Ai. Ah, esse não tem, esse placar acho que não vai dar. 2-1 2x1 pra quem? para o São Defende. 2x1. 2x1 pro seu defende. Eu sou o único daqui 1 a 0. que apostou 1 a 0 em pra empate. quem? São defende. São defende? Terra do Léo essa, né? Eu acho que vai dar 4x0 pro Internacional de São defende. Rapaz, os caras Nossa, tão eu doidos chutei aí. alto O único aí. que apostei no empate. Então, semana que vem a gente vai ver. Quem fizer menos pontos, o Didé paga um churrasco. Nossa! Meu! Não tem Essa é boa, saída. hein? Não tem saída agora. E vamos pra Lude Futsal, que a gente teve a última rodada na sexta-feira passada, onde o Pumas de Morro da Fumaça perdeu 3x0 pro Jaguaruna. O Aranaguá perdeu em casa de 3x2 pro Siderópolis. Uruçanga ganhou de 4x0 do Barcelona. Porra, Barcelona em 2 jogos perdendo seguidos agora. Pois é, né? O que tá O que acontecendo? aconteceu? Catalães Cara. tão bom, né? Tá a Não crise estão na pagando, Catalunha. né? A crise. Crise na Tá Catalunha. machucado. Tão pagando Neymar não E- volta. Crise E na aqui o Catalunha, último a meus gente amigos. teve um jogo de travinha livre. Bom Jardim da Serra perdeu de 8x9 pro Bodegas Lanches. 8x9. Era handball isso aí? O que tu me diz, Emily? Olha, eu digo que a hora que vocês caírem lá no meu bairro, que o Celso... O Celso fica aqui, né? Mas agora eu vou defender o meu bairro. Meu time tá... Parece que tem Tá uma fino, plaquinha tá? lá, precisa de zagueiro, né? Precisa de zagueiro e goleiro. Não, precisa de O iluminação. Martinelli é candidato lá fora, lá. Martinelli tá na aquecimento lá. Iluminação. É, Mas o Jean tá cada um dizendo vai que- jogar com uma capacete de mineiro, com a O Jean tá dizendo lanterninha. que ele é perna mecânica. Confirma? Verdade. Então, nessa quinta-feira, a gente vai ter o Jaguaruna contra o Araranguá, nas quartas de finais. E quem ganhar esse jogo vai pegar o Bodegas Lanches, na semifinal. E Barcelona contra Uruçanga. Quem passar desse jogo vai pegar Siderópolis.
Então teremos as semifinais aí, equipes fortes para Só outra clássico, semana. só clássico. Mas as equipes estão se reforçando, tá? O Uruçanga agora pegou o Capa, pegou o Vaninho, pegou os caras tudo aí que já foram Liga Futsal. Então, o bicho vai Show pegar de aí. bola. Fechou, era isso, futebol amador. Champions League, quem é que traz pra nós? Champions League eu trago aqui os resultados dos jogos de ontem e de hoje. Champions League que hoje a gente tem uma virada do Real Madrid, olha, espetacular, hein? Tu viu, amigo? Ronaldo! Deus. Eu que ia falar do Peraí. Champions. Como é que é, Didé? Ronaldo! Melhor do mundo. Beleza, então vamos passar aqui os resultados. A rodada abriu ontem, né? Da primeira rodada da chave de grupos ali Fase da de Champions grupos. League. Com o Barcelona goleando o Celtic em casa por 7 a Hat-trick 0. do Messi. O Neymar foi muito bem, marcou o gol, deu muita assistência, golaço do O Iniesta Messi fez também. 3. Queria fazer, o Messi foi na frente dele, né? O Messi só atrapalha. O Messi quase O não Messi faz só gol atrapalha também, também, né? não 6 gosta de fazer gol. hat-tricks lá em Champions League, quase... O Basel... Não tem histórico ele. Quase nada. O Basel empatou em 1-1 em casa com o Ludogorets. O Bayern de Munique goleou por 5-0 Rostov. O Benfica 1-1 com o Besiktas em casa. Dinamo Kiev perdeu em casa para o Napoli por 2-1. PSG e Arsenal jogão 1-1 em PSG. E o PSV Eindhoven, aquele alemão bom, Dover. perdeu de... Foi, né? Cara, eu ia elogiar o Léo. E Deixa ele terminar. tomou 1-0 em casa do Atlético de Madrid. Hoje a gente teve mais jogos para completar aí a rodada. O Bayer Leverkusen 2-2 com o CSKA Moscou. O clube Brugge. Bugria da Serra. Brugge. É o Guarani? O Guarani voltou? O Leicester aí, ó, Brugge. o Leicester muito tempo fora da Champions, começou ganhando 3-0 pro Leicester. Que Beleza. beleza. E é Que chave beleza. pra classificar, hein? Chave pra classificar, é isso aí. A Juventus e o Sevilha 0-0. O Legia Varsóvia tomou 6 em casa do Borussia Dortmund, é o meu time na Champions League aí, é o Borussia. O Chuli Alaba, Lyon- O Lyon 3-0 no Dinamo Zagreb em casa. O Manchester City no Mönchengladbach 4-0 também em casa. Bom, o Ibra. O Manchester que tá no grupo do O Barcelona. Ibra- Não, desculpa. No- O Ibra tá no... O Porto 1-1 com esse nome aqui agora me quebrou no meio, é Copenhagen. Copenhague. Como é que é? Não, Didé, não é o Copenhagen. Não, não. É o Company. O Real Madrid uma virada nos últimos 4 minutos, lá 2-1 no Real e Sporting. Que beleza. Sporting. E o Tottenham perdeu em casa pro Mônaco por 2-1. Cristiano Ronaldo que por cima estragou a festa do ex-time dele, né? É Ele- isso. mas ele ainda fez questão de não comemorar Não o gol, comemorou né? nenhum dos dois Legal. gols. Ele fez os dois? Não, o do Morata ele só levantou o braço e baixou a cabeça, mas Fez igual nada. de ideia que comemorando o gol do Louquinho, vocal aqui. Vocal. Mas com certeza ele tava louco pra exaltar a comemoração e tudo mais. Foi muito bom, respeito pro time dele e tudo. Olha, a fase de grupo da Champions ela é bem previsível, né? A gente consegue... As surpresas acontecem muito Oitavas em diante. nas oitavas. Geralmente um time que se classifica também. Eu Mas acho sempre que o tem time a que zebra. mais vai ter torcida dentro da Champions é o Leicester. O Leicester, é isso. Queria saber de muito. vocês até onde o Leicester vai chegar. Nossa, uma Não passa pergunta. das oitavas. Não passa as oitavas. Mas Depende. se pegar um Olha, timezinho o lá, Apoel- aí, tá. morto assim. O Aí Apoel, tá. Cara, mas é meio difícil porque vai classificar lá Oh. em segundo. o Apoel É do- sorteio, né? É sorteio, eu acho. sorteio, que- isso Ah, aí. sorteio. Não sei não Isso. se a gente pode dizer que o Leicester não certo. passou nas oitavas, acredito que possa chegar nas quartas. O Apoel do Chipre em 2012 chegou nas quartas de final, eliminou o Lyon da França nas oitavas, nos pênaltis. Tinha Ah, o Gustavo Manduca, ele era o uruçanguense, daqui de Uruçanga. Ele jogava lá e Ah, é era verdade. goleador e tudo. Chegou nas quartas de final, enfrentou o Real Madrid, mas não deu, né? Aí Que não. cabeça. Pode- hein? Tinha Que perdido cabeça. 5 Oh, Tira uma o partida. tablet dele, ele quer ver se ele vai Nossa conseguir. senhora. Não, eu tô, Não, cara, eu tô foi- vendo aqui, ô Fabrício, encerra o programa. Oi? É, pode Encerra tirar, o programa. pode tirar, porque... Encerra o Não, programa ele pra não nós terminar por Rapaz, cima, o homem, porque... o Ele homem é não uma colou. máquina. Gente, Meu agora, Deus. pulando um pouquinho da Champions, a gente não poderia deixar de falar da Criciumense, a Bruninha. Ô, Bruninho. Nossa, legal, Celso, eu vou deixar. cara. Legal. Talvez é o cara que mais se empolgou, que eu vi Nossa. mais empolgado hoje aí nas redes sociais. Me E empolguei talvez mesmo. esteja mais por dentro do assunto. Ah, tu viu? Então eu vou deixar aí contigo. Por que não curtiu, então? Tô brincando, Nossa, tô brincando. ele fez isso semana passada comigo. Ó, tu viu de ideia? Vi, cara, com certeza. Porque tu não curtiu. É porque eu tava no 3G, apareceu Ele, que curtiu, ele mas já não tá me curtiu. marcando por causa da 3G piscina. não Agora vai. de eu não curti também. 3G não vai. Então, cara, a Bruninha que saiu aqui de Criciúma, aqui dos projetos ali da Fundação de Criciúma, do tênis de mesa, foi a primeira brasileira a ganhar medalha em Olimpíada e Paralimpíada no tênis de mesa, na história do Brasil. Então, tem que receber essa menina no carro de bombeiro aqui, né? Nossa, Fazer uma muito carreata bom aqui. Isso aí.
Mas ela estava treinando em São Paulo, né? Segundo Tava informações treinando em São que Paulo, mas ela é prata da casa aqui É daqui. em Criciúma. Não, Saiu não daqui. tem, não importa. Claro, teve que treinar pra lá, pra aprimorar e tal. Ela Pode estrutura treinar no Tanto também. que Japão. agora ela vai treinar na China. Ela tá indo pra China pra treinar, pra melhorar Os mais. chineses quase não jogam? Tênis de Não, mesa? quase nada. Parece uns loucos, samurai. É incrível isso aí. Ela é. foi ou é a número 3 do mundo também, inclusive, É. né? E o Didé, o nosso especialista em tênis de mesa, como é que foi, Didé? Cara, não é comigo tênis de mesa. Reflexo, Só quando reflexo. criança tá- eu deixa tá eu ruim, brincar, velho. velho. Deixa o Celso ali. Joga mais que o E o Chaves. Celso, eu não vi, tá? Não, antes que o Celso me marque pra não ter curtido é porque eu não vi. Eu não vi mesmo dessa vez. Cara, outra coisa Mas eu bem acho muito emocionante ali legal das Paralimpíadas, a bocha. Mas Pô, deve. o cara ganhou ouro na bocha. Graças aos caras da bocha, eu tenho corpo de atleta. Graças Tem aos que caras da emocionar. bocha. Nossa, foi emocionante a comemoração deles, né? Sabe que eu Esses dias- não consegui ainda acompanhar nenhum, cara. Nenhum jogo da... Eu tô Dessa acompanhando todos os Paralimpíada. jogos do Fut 5. Sempre que eu tenho jogo do Fut 5 lá, eu dou Miguezinho no trabalho lá, abre o note lá e Celso. fico olhando. Falando nisso aí, provavelmente deve ter assistido uma partida que um jogador pediu silêncio, porque é normal no futebol de 5 pedir silêncio da torcida pra que eles possam conseguir se concentrar. Tanto que a bola ela tem um geyser, eu não sei se é assim que se chama. Um sininho. Sininho, perdão. Sininho. E pra poder escutar, claro, porque uma pessoa que tem baixa visão, ou caso que é cego, ela precisa se concentrar muito mais na audição dela. E ele tava pedindo o silêncio da torcida, e aí começou a ser vaiado. Ué. É porque o pessoal não porque, sabe, assim, ó, cara. O pessoal não sabe. O silêncio no Fut 5, ele é importante Ele é pra... essencial pro jogo rolar. pro jogador não se machucar, porque dentro do jogo do Fut 5 tem a palavra voe. Pra todos os atletas de Fut 5 do mundo tem que falar voe. Quando ele fala voe, quer dizer que ele tá indo pra marcação. Aí quem tá com a bola sabe que tá vindo o marcador. É obrigado a falar voe. Por isso que muitas vezes o jogo tá rolando, de repente o juiz dá uma falta. Aí ninguém sabe o que é falta de voe. O jogador foi marcar e não falou voe. Então por isso que tem que ter esse silêncio sempre no campo, também pra ouvir na defesa se ouve o goleiro e no ataque se ouve o chamador. Então tem que Interessante, sempre não estar sabia com... dessa. Aí, ó, também o jogador sabe minha cultura. O goleiro E quanto é que foi o último jogo do Brasil no O Brasil ganhou, não, empatou de 0-0, mas classificou em primeiro. Pra Mas foi um encerrar jogo com o bem Celso, duro, o goleiro era muito bom. Temos o Seleção Futsal hoje também. Temos hoje às 8 horas, Brasil e Austrália. Brasil que estreou 3-1 no domingo contra a Ucrânia e hoje pega a Austrália, então. Sabe a hora, Celso? O jogo da Colômbia foi muito bom, né? Nossa, mas a marcação da Colômbia foi terrível em cima do Portugal. Portugal com o goleiro linha, eles foram marcar lá em cima, faltando 3 segundos. É isso aí, a audiência entendeu tudo que tava acontecendo agora. Muito bom, muito bom. O Celso tava É que perdendo, né? A Colômbia tava Sim. perdendo. Não, Portugal tava perdendo e colocou o goleiro linha. Então, em vez de marcar lá atrás fechadinho, a Colômbia, eles marcaram lá em A cima. Colômbia aí seguiu tomaram uma nas carreira. costas. Aí tomaram um gol? Faltando 3 segundos. Ah, mas aí tem que... Tem um atacante da Colômbia vendo uma carreira muito boa aí, cara. Aí os caras pegaram a fila que gira pra ser juvenil, né? Um tchauzinho de cada um aí pra nós encerrar o programa. Sexta-feira estamos de volta. Tem jogo do Criciúma. Emily, faça sua Sexta-feira que despedida. hora? 7h15. 7h15. Boa noite. Valeu, Celso. Boa noite, pessoal. Jean, bota uma fera aí pra nós aí depois. Boa noite Didé. a todos. Depois, boa noite da pessoa da audiência, depois a gente escolhe a música hoje. Parece o boa noite Léo. do Jornal Opa. Do Jornal Já dei boa noite, Boa rapaz. noite aí, vai pedir música também ou... Festa no AP. Festa Pra no mim, AP? festa no AP Mas pra hoje encerrar o tem festa no programa. AP ou não tem? Não, hoje não tem, cara. Acho que tá na hora de estudar um pouco, né? Hoje Mas não é isso tem. aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos, a todos que estão na nossa fanpage curtindo e sempre de olho e de ouvido também, né? Sempre com o ouvidinho ligado no nosso programa, sempre escutando jogada ensaiada. E fica aqui mais uma vez nosso agradecimento. Sexta-feira estamos de volta. Lembrando então que sexta-feira tem mais um jogo do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Criciúma enfrentará o Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite e sexta-feira estaremos de volta. Fui!